Salve, salve, rapaziada! Começando mais um episódio do Virada Paulista, com essa dupla aqui que vocês já aprenderam a amar, Thiago Bayer, eu mesmo e Lucas Gama. Dá um salve aí, Gama. Isso aí, rapaziada, prazer estar falando com vocês de novo aqui. Vocês já viram qual que é o tema na nossa legenda, né? Eu e Thiago aqui, novamente, não foi combinado, hein? Com o mesmo figurino, boné preto, camisa branca. Acho que até o letreiro da camisa aqui tá atrapalhando um pouco. Mas vamos seguir aí, comentar um pouco sobre esse clássico e a situação do Santos, que ficou mais complicada ainda. É isso, hoje a gente vai falar do clássico dos desesperados aí, né? Corinthians e Santos, que acabou com a vitória do Corinthians. E um final trágico ali depois da... Ainda não com o apito do juiz, né? Antes do juiz apitar, já começou um final trágico e o jogo teve que ser interrompido ali antes do seu final. Mas, bom, a gente vai destrinchar aí tudo que rolou, né, durante esse jogo, mas antes eu queria uma opinião do Gama assim por cima do que ele achou do jogo, do que ele achou da atuação de Corinthians e Santos, o que ele pode falar aí pra gente. Como você disse, é o clássico dos desesperados, né? E ganhou quem foi menos desesperado, né? Acho que a situação do Santos por jogar em casa e os jogadores terem prometido para a torcida organizada que não ia perder, nem empatar, né? Eles disseram que ia ganhar. É um Então grande erro, né? De passagem, ficou uma coisa que você não tem certeza que vai conseguir cumprir. Pois é, ficou uma obrigação a mais ainda para o Santos. E o Luxemburgo, com toda a experiência que ele tem, né? Marcou o Santos de forma correta, né? E jogando no erro do Santos, né? Que são muitos, mas jogando no erro ali, uma movimentação bacana no ataque, balançando muito o ataque ali. O Juan Oliveira que entrou e mudou a cara do Corinthians ofensivamente. E o Santos é bagunçado mesmo, né? Além de ser fraco, né? Os titulares e alguns jogadores do banco também, sentiu muito o peso do jogo. Sentiu muito o peso do jogo e sabiam que a torcida ia protestar. Não, mas acredito que não da forma que foi, mas eles sabiam que a cobrança ia ser maior ainda. E foi um resultado que custou a demissão, né, do Odair Hellmann, que há pouco tempo atrás, poucas horas, foi demitido. Estamos gravando aqui na quinta-feira. Então custou demissão dele, que talvez a derrota ajudou pelo menos a isso, né? Porque o Santos ia ficar esticando o Odair Hellmann, sendo que não daria mais. E sobre o jogo foi isso aí mesmo, né? Foi os desesperados, mas venceu quem foi menos desesperado ainda, jogando um futebol até que inteligente, né? O Santos teve mais posse de bola, finalizou mais, mas o Corinthians foi bem mais eficiente, né? Com um gol contra também, o João Lucas do Santos, que fez uma partida horrível, coitado. O Yuri Alberto chutou mal ainda, né? Ele só empurrou pro gol, bateu no tornozelo do João Lucas ali, e no lance seguinte, numa falta cobrada pelo Juan Oliveira, ele desviou e acabou fazendo um gol contra. Então, uma atuação horrível do João Lucas e de muitos jogadores do Santos também, né? O Marcos Leonardo, coitado, é o único que tenta alguma coisa, finalizou, o Cássio defendeu, mas ele é o único que aparentemente se sente incomodado com a situação, né? O Soteldo, Lucas Lima e Mendonça. Não, esses daí o Mendonça horrível. O Mendonça foi afastar uma bola que, pô, pelo amor de Deus. Não sei o que ele quis fazer ali. Afastar não afastou. Mas Soteldo, acho que o Rodrigo Fernandes, o Dodge, são jogadores bons, mas talvez o problema seja o técnico ali. E a derrota custou a demissão do Odair Hellmann, que talvez possa ser uma coisa boa. Não para o momento, né? Porque foi anunciado também que o Paulo Roberto Falcão já foi jogador, comentarista, coordenador. O cara é tudo no futebol. E agora vai voltar a ser técnico, né? Acho que ele foi técnico do Internacional e não sei se foi outros clubes aí. Mas ele é tudo que tem. Eu perguntar se você lembrava quando foi essa última passagem dele como técnico aí pelo Internacional, mas lembro, eu acho que deve fazer mais de 10 anos, assim, no Pará. Não lembro. Se eu não tô falando merda, falando bobeira, ele foi técnico na época que era o Forlan, eu acho, no Inter. Pode ser que sim. Não me recordo. Então faz uns 10 anos, faz mais de 10 anos. Quando o Forlan chegou, não posso estar falando besteira, mas eu acho que foi isso daí. E também não foi uma grande passagem, né? Não foi também não. Então só pra falar que o Falcão é tudo no futebol, tudo que tem relacionado ao futebol, ele tá envolvido e agora vai ser o técnico interino. Estão dizendo também que o Santos consultou o Carille, né? Mas aí acho que é difícil ele voltar pro Santos. Mas sobre o jogo... Bom, né? Vamos ser sinceros também, assim, não porque o Carille foi mal, mas pelo jeito que ele saiu do Santos, aí o Santos vai procurar ele de novo, eu acho que não faria tanto. O Carille no Brasil já se queimou em todos os clubes, só se descer um degrau ali, pegar uma Série B e ir reconquistando, porque... ou talvez um time menor ali da Série A, sei lá, um Cuiabá, um América, Curitiba da América. O Curitiba já era, né? O Cuiabá tem técnico melhor que o Carille. O português lá, né?
Mas é isso aí, sobre o jogo foi isso. Depois vamos comentar aí sobre sobre os incidentes. No meu ponto de vista, eu acho que foi um jogo ok do Corinthians, nada demais, assim, também. O Santos errou demais. O primeiro tempo do Santos foi tenebroso, assim. O segundo tempo até conseguiu melhorar um pouco, porque o Corinthians também baixou bastante as suas linhas, né? E o Corinthians também começou a errar bastante no segundo tempo. Mas, assim, foi um jogo ok, nada de espetacular. É uma vitória que vai ajudar o Corinthians, mas a situação ainda é complicada no Brasileiro, né? O Bahia também venceu e acabou passando o Corinthians de novo. Mas eu acho que é uma vitória que traz algum certo ânimo, enfim. Eu acho que pode. Não vou falar virada de chave, porque esse time do Corinthians parece que é impossível de virar a chave, né? Acho que já de tanto virar a chave já quebrou a maçaneta, quebrou a porta inteira. Já aconteceu muitos jogos que era virada de chave e não virou a chave. E não virou a chave, né? Eu acho que é mais para dar um alívio momentâneo, mas também o Corinthians já pega o Atlético Paranaense no final de semana, um jogo difícil também, fora de casa. Então vale mais pelos 3 pontos assim, do que por qualquer outra coisa. Mas eu acho que o principal destaque do lado do Corinthians, já que você já apontou bastante as questões do Santos, eu acho que talvez seja esse rejuvenescimento do elenco do Corinthians, do elenco não, né? Mas o time que está entrando em campo, eu acho que isso tem sido um ponto positivo. O Caetano fez um bom jogo, Monstro. bom zagueiro. O Matheus Bidu também vem correspondendo na lateral, não é um lateralzaço que você fala, meu Deus, esse é o fenômeno lateral, mas é um cara que consegue corresponder muito melhor que o Fábio Santos, é um cara que precisa ter a titularidade mesmo e consegue apoiar tanto no ataque, faz a parte dele ali na defesa também. O Biro e o Juan Oliveira acho que foram muito bem, o Biro mais num papel mais tático ali, mas eu tenho a impressão que toda vez que a bola chega para ele ali na ponta direita, que é onde ele está jogando, ali na ala direita, ele consegue arrumar um passe, ele consegue tentar uma jogada mais inteligente, é um cara que segura a bola, e eu acho que o Corinthians precisa muito disso em alguns momentos, que talvez não tenha com o Adson, com algum extremo ali que bote o Wesley ou o Pedro. Eu acho que o Biro é esse cara que consegue segurar um pouco mais a bola e tentar uma jogada mais inteligente, uma triangulação, enfim. E o Juan um cara que ficou 1000 dias parado, já voltou, conseguiu fazer 2 gols, né? Que já que o gol de falta o juiz deu pra ele no final do jogo. É um cara que, também não acho um cracaço de bola, mas eu acho que ele tem personalidade, é um cara que não se esconde durante o jogo, pede a bola, dá opção, tenta um passe diferente, e ele está sendo recompensado por isso, né? Deu assistência, fez o gol, entre aspas, dele aí nesse jogo também. Então é um cara que eu acho que merece continuidade, é um cara que tá fazendo por merecer, assim, sabe? A gente não sabe qual que é o teto dele, também não espero que o teto dele seja tão alto assim, mas eu acho que é um cara que pode ajudar, pode agregar o elenco ali. É importante que esses jovens do Corinthians deem resposta, porque se continuar dependendo dos medalhões que estavam lá, que estão lá ainda no caso, eu acho que não é muito bem a saída, né? Mas eu acho que do jogo em geral é isso. Agora, eu acho que a gente tem que comentar um pouco mais do que aconteceu pós-jogo e de tudo isso que está gerando, né? Sim. Eu acho que a gente precisa começar falando óbvio, de todo o escândalo que aconteceu ali durante o finalzinho do jogo, onde a torcida do Santos tacou bombas, enfim, teve seus cantos de protesto, né? Óbvio que o torcedor, eu por mais que não compreenda o ato em si, que eu acho que foi um pouco demais, exagerado talvez as bombas, eu entendo porque o torcedor do Santos está tão revoltado. São 3 anos aí que o time não faz nada dentro de campo, e não é nem ganhar título, né? É mais uma questão de não corresponder dentro de campo. É um time sempre passivo, que parece que aceita a derrota, que não consegue mostrar mais do que pode, uma diretoria que prejudicou muito o Santos nesses últimos anos, largou mão do planejamento de futebol, não soube montar elenco, não soube contratar técnico, um presidente que não tem convicções nenhuma. Sabe nada de futebol. Exato, a única convicção dele parece que é errar, né? O cara é perito em fazer merda, é inacreditável. E, enfim, eu queria que você contasse um pouco aí o que você achou desse pós-jogo, dessa ação da torcida do Santos, que obviamente vai ser punido por tudo que aconteceu, mas eu queria que você deixasse aí sua sensação nesse momento, enfim, o que você espera aí também de punição. O Santos foi punido pelo STJD, né? 30 dias sem torcida, tanto mandante quanto visitante, em todas as modalidades, né? Seja categoria de base, seja futebol feminino também, e principalmente profissional, é claro. Na hora do fato do ocorrido, eu achei lamentável mesmo, porque a gente lembra do ano passado, né? Que tentaram não, né? Que invadiram o gramado e agrediram o Cássio, de certa forma, né? Queria agredir de forma mais violenta, mas agrediram. Então eu lembrei no momento de novo, né? Que
praticamente todo Corinthians e Santos na Vila Belmiro acontece alguma coisa diferente. Ou acaba a luz, ou tem protesto, ou É o clássico bem amaldiçoado. sempre tem alguma coisa. Parece que o Santos não aceita perder pro Corinthians, pode perder para todo mundo, menos pro Corinthians. Só que aí depois eu parei para pensar e vi que a torcida tem certa razão, cara. É difícil porque torcedor ama o clube, isso é fato. Aí eu vejo gente falando que, mas quem ama o clube não faz isso. Eu acho o contrário. Quem ama o clube já perde a razão, já perde completamente noção do que parece que tem que fazer algo ruim para alguma coisa boa acontecer. Que nem aconteceu isso, teve esses ataques, tudo, os jogadores ficaram em choque, o Odair Helman saiu desesperado ali pro vestiário, teve que chamar segurança, policiamento, tudo, e acabou demitindo o técnico. Só que, cara, não é algo que a temporada do Santos tá ruim. O Santos tá horrível faz anos. Imaginei, torcedor não consegue aguentar um negócio desse. Brigar para não cair no Paulistão, não é nem brasileiro, é no Paulistão, brigar para não cair. Brasileiro não classifica para Sul-Americana. Quando vai, passa vergonha, cai na fase de grupos, sabe? Então, ano passado, né? Foi eliminado por Deportivo Táchira, eu acho, na Vila Belmiro. Então, são coisas vergonhosas que a torcida não aguenta, cara. E se fosse um time pequeno, aí dava pra aceitar. Se fosse um América Mineiro, se fosse um Cuiabá, se fosse um Curitiba, pô, normal, mas não é o Santos, pô. Tem história, tem jogadores, tem planejamento que teve antes, né? Mas agora no momento já esculachou tudo, não tem mais time, não tem técnico, não tem planejamento de futebol, não tem planejamento nesse atual momento da temporada, o Santos não tem praticamente nada. Não tem financeiro, não tem futebol, não tem administrativo, nada. Tem alguns jogadores bons, mas que não tem um condutor, não tem um presidente para contratar e agregar nesses jogadores bons. Não tem um técnico para fazer Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, que jogam bola, já jogaram. Ninguém conseguiu extrair o melhor deles. Por exemplo, exatamente. O próprio Marcos Leonardo e o Ângelo, que seja, são dois jogadores que num futuro muito próximo, acho que nessa janela de transferência, vão ser vendidos. E aí o Santos vai fazer o que com esse dinheiro? Vai trazer alguém que vai repor essa posição? Vai, enfim, como já tem feito, trazer jogadores de times menores aí, tentar apostar no destaque? Eu acho que, não sei, eu não consigo ver. Eu acho que desse atual momento do Santos, eu não consigo ver nada. Né? Eu acho que isso é o mais preocupante de tudo. Pois é, você falou de dinheiro, vendeu o Neymar, vendeu o Rodrigo e nunca contratou um jogador para repor, sempre foi refém de jogadores da base, Marcos Leonardo, de Ângelo, de outros centroavantes que aparecem da base, os atacantes, e é refém da categoria de base. E é como você vai subir um moleque para jogar essa pressão toda? Não tem como. O Ângelo mesmo sentiu a pressão. Se o Ângelo saísse do Santos e fosse para outro time, eu tenho certeza que ele ia jogar bola. Que ele ia jogar muito. Se ele fosse pro Flamengo mesmo, eu acho que ele ia jogar muita bola. Não sei se ia ser titular, mas ia fazer alguma fumaça ali no Flamengo, que é um time mais organizado, com mais estrutura. E o torcedor sabendo disso, vendo tudo isso, são o quê? Desde 2016 que o Santos não vence nenhum título daquele Paulistão. E de lá pra cá, acho que só chegou na final da Libertadores. Teve algum outro paulista? Não tô lembrado de outro paulista que o Santos chegou na final. E os últimos anos foi brigar para não cair, nem classificar pro mata-mata. Então o torcedor não aguenta mesmo, né? Até é chato falar isso, mas eu acho certo o que a torcida fez de ter quebrado a Vila Belmiro, de tacar bomba. Ainda bem que o nosso podcast ainda, né, não é muito famoso. Senão os caras iam me matar. Mas eu acho certo o que a torcida fez, cara. Porque não tem como. Eu me vejo como torcedor do Santos, cara. Porque eu não ia aguentar um negócio desse, não. Porque nem Corinthians e Santos na Química Arena, que foi a demissão do Silvinho, curiosamente foi contra o Santos. Eu nunca vi a arena daquele jeito lá, a torcida xingando o presidente, xingando o técnico, xingando tudo. Não quebrou nada, mas foi um protesto muito grande, né? A torcida do Santos fez protesto durante o jogo inteiro e perdeu a paciência com o Rueda, com gritos, xingando. E depois o 2-0 com o jogo já encaminhando pro final, teve que partir pra violência mesmo, né? Não machucou ninguém, graças a Deus, né? Mas o problema é que acho que o brasileiro ama muito futebol, cara. Isso daí acaba acontecendo essas coisas. Espero que nunca alguém acaba matando um atleta, né? Também a gente nunca sabe, né? Igual aquele torcedor que invadiu para agredir o Cássio, a gente não sabe se a intenção dele é matar, né? Sim. Então aí que é o complicado, mas deu tudo certo. A torcida fez o que queria, que era partir para esses protestos e a demissão do técnico. Só falta agora a saída do Rueda. E não vai acontecer, né? Vou ser sincero. Sim, e teve a punição. Óbvio que teria punição. A torcida sabe que tem punição. Só que a punição maior para a torcida é ver o Santos rebaixado, que é o que ninguém quer.
Sim. Então a punição acontece, o STJD fez o papel dele, e agora vai ter que pagar com essa consequência. Só que a torcida quer que o Santos não caia. Essa é a punição maior deles. Sim, total. Eu acho que eu não consigo concordar 100% com o que a torcida fez. Assim, eu entendo que eu falei. Racionalmente não tem como concordar. Sim, eu tô deixando o racional de lado. Sim, total. Eu compreendo total o motivo. Eu vi muita gente depois falando um monte de groselha aí sobre os protestos, falando que sei lá, que era por causa do próprio Corinthians, ou tipo, eu vi muita gente que não cobre, assim, porque a gente sabe que o Santos é um time que tem pouquíssimo espaço em TV aberta, né? E TV aberta e TV fechada. Então eu vi muito comentarista falando groselha mesmo sobre a situação, sem entender de fato o que estava acontecendo, porque o clube não é coberto da maneira que deveria ser. Eu acho que, assim, a gente vive uma escalada de violência no futebol, assim, não é de hoje, é uma coisa que já acontece há anos. E, enfim, eu acho que não existe, eu acho que é uma parada que tem que partir, assim, talvez dos próprios clubes ou do governo, enfim, de algum setor desse sentido, porque essas coisas todo mundo sabe que vai acontecer, sabe? Porque é que nem eu estava falando, é uma coisa que envolve a paixão, e quando envolve paixão, a gente sabe que pode extrapolar de uma maneira como aconteceu ou pior. Então, sei lá, o que eu fico na cabeça pô, se o Santos sabia que poderia acontecer uma coisa desse tipo, por que talvez não reforçar o policiamento de uma forma mais efetiva no estádio? Como é que passou tanto rojão desapercebido? Se você tenta entrar no estádio com isqueiro, você não consegue. Com a garrafa de água, você não consegue. Como é que passou tanta bomba, sinalizador, essas coisas? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mais repensada também. Eu acho que o clube tem que ter ele que tem que garantir a segurança dos próprios atletas, né? Não ficar Não garante. Aí não depois dá pra ficar dependendo do que o outro vai fazer. Óbvio, a gente não quer que nenhuma torcida faça isso. Mas, sei lá, eu acho que é um pouco de inocência também, né? Se você realmente esperar que nada de ruim vai acontecer, tá ligado? Eu acho que precisa ter um ponto de partida dos próprios clubes em si. Também. Eu acho que é tudo errado. Se pensar assim, é tudo errado. A torcida, de certa forma, errada, a diretoria, de certa forma, errada, policiamento, CBF, tudo errado. Uhum. Federação Paulista de Futebol também, porque aqui em São Paulo não tem torcida visitante em clássicos, né? Exato. Mas isso aí não interfere em nada. Não resolve nada, né? Aconteceu uma bomba isso. de fumaça totalmente. O problema é a organização, logística, cara. É óbvio que a torcida do Santos, porque já falaram isso, a torcida cobrou jogadores e os jogadores disseram que ia ter que ganhar o jogo. É igual o Corinthians. Protesto, tudo acontecendo. Teve lá o Corinthians chegou em Santos uma noite anterior e acabou tendo protesto sem policiamento nenhum. E não tinha como os caras descer do ônibus. Era impossível descer do ônibus. Descer do ônibus ia tomar um tapa na orelha. Não tinha polícia, Exato. Não tinha cerca, não tinha nada. Tinha metros de limite, de limitação ali. Então, parte de um princípio de inteligência dos clubes, igual você disse mesmo. E da STJD, CBF, Federação Paulista de Futebol, de punir, cara. Pode fazer, mas tudo tem uma consequência, vai ser punido. E tem que punir de forma firme mesmo, né, cara? Pra não acontecer de novo. Mas, de novo dizendo, né, do lado do torcedor, eu entendo. Só que não tem como acontecer isso direto, né? Pensando no lado pensando no coração santista, sendo santista, cara, é difícil você ver seu time nessa situação. Se fosse o Corinthians, por exemplo, quebrando a Vila Belmiro ou quebrando o Anel Química Arena, aí eu não ia entender. Porque, pô, não precisa chegar nesse ponto. Futebol é assim, cara, igual na Argentina. Os caras tacaram o ônibus, Boca e River, final da Libertadores. Os caras tacaram pedra no River, pô. Porque é futebol, os caras amam futebol, mas cadê a polícia naquela hora? Não tinha. Exato. Entendeu? Então é tudo errado. Uma coisa vai errando, uma coisa vai gerando. Um erro vai gerando outro erro e vai gerando uma bola de neve e acontece. O policiamento na Vila Belmiro. Tacaram bomba pra caramba. Não tinha como o policial chegar lá e expulsar os torcedores, mandar sair. Tudo. Os jogadores você ficar igual uns coitados no meio campo, esperando a torcida parar, sair correndo pro vestiário, parece cena de guerra. Mano. Então é tudo errado. Um erro vai gerando o outro e fica vergonhoso essas situações assim. Mano, eu acho que é muito vazio a gente ficar só aqui falando, o torcedor não pode fazer isso. Isso aí é óbvio, mas solução. Não sei o quê, mas o que é feito em relação a isso para que isso mude? Sabe? É só discurso, então a gente vai ficar só falando aqui para sempre, é muito feio, isso é uma vergonha pro futebol. Mas se nada for feito de fato, isso vai continuar acontecendo, porque é um comportamento de anos. Não é uma coisa que muda de uma hora para outra, e não vai mudar se nada acontecer. Então eu acho que isso precisa ser um assunto discutido de forma mais séria entre as entidades aí do esporte, enfim, no próprio governo, sei lá, como oferecer mais segurança, sabe?
Eu acho que tanto pro torcedor que vai assistir o jogo, e talvez não queira passar por isso, tanto pros atletas, porque a gente também não é o que você tava falando, tipo assim, a gente não quer que isso chegue ao ponto de alguém ter que morrer pra, de fato, acontecer alguma coisa. Então eu acho que assim, é um assunto que precisa ser discutido de forma mais séria, aí os clubes tentar achar maneiras de garantir mais segurança para seus atletas, afinal, são eles que pagam o salário dos atletas, então eles têm a obrigação de oferecer mais segurança para eles também. Então, assim, eu acho que é mais essa questão mesmo, mas, enfim. Só vai virar sério quando alguém morrer. É sempre assim que funciona. Aí vai criar lei fulano de tal, que morreu. Aí vai ficar alguma coisa. Se você depredar alguma parte do estádio, você tá preso por 3 anos, conforme a lei Soteldo, lei Yuri Alberto, entendeu? Um jogador que morre. É isso que vai acontecer. Exato. Mas acho que pra gente fechar agora, até fechar, enfim, com os acontecimentos que vieram pós o jogo, eu sei que é uma posição muito difícil nesse momento, mas se você estivesse lá no lugar do Rueda, o que você faria depois de demitir o Odair Helman? Você iria buscar um Rogério Ceni, ia buscar tentar trazer um técnico estrangeiro, iria apostar no Falcão aí por mais tempo, vai que dá certo, não sei. Aí o certo mesmo era já ter, porque não é só um presidente que faz decisões, né? Tem diretor de futebol, tem gerente de É o Falcão, futebol. né? Ninguém entende o que ele faz de fato. Tem coordenador igual o Falcão, tem conselheiros, tem muita coisa. Tem analistas também. Sempre tem que ter um plano B, sempre tem que ter um técnico na manga ali para se alguma coisa der errado. Igual o Corinthians, por exemplo, com o Luxemburgo. Tem que ter um técnico no plano B. Se o Luxemburgo foi demitido, tem que ter esse cara. Para o momento, meio de temporada, com 11 partidas do Brasileirão já acontecendo, o Santos só tem o brasileiro para jogar. Eu iria no técnico gringo, cara. Dá tempo de treinar, você acha? Porque tem só o brasileiro. A obrigação do Santos é não cair. Não é chegar na Libertadores, Exato. chegar na Sul-Americana, é não cair. Da zona de rebaixamento por enquanto também, né? Só que, exatamente. Só que falar tem que ser um técnico gringo. Não é qualquer um. Por isso que eu falo, tem que ter estudo, tem que estar estudando, tem que estar vendo quem é. Igual o Duílio fez com o Vitor Pereira. O Santos fez com o Fabian Bustos. Eles já estavam estudando antes. Foi boas escolhas. Só que não é assim, é um gringo, ponto, vai dar certo. Não é assim que funciona. Tem que estar estudando. Então, eu só falo que tem que ser um gringo. Agora, quem é responsável para acertar essa contratação aí? Porque técnico brasileiro, cara, que aceite o Santos, né? Eu acho que não... Você acha que o Rogério não aceitaria um trabalho? Eu acho que não aceitaria. O Felipão, por exemplo. Não, se o Santos oferecesse uma proposta, o Felipão não aceitaria. O Dorival, se tivesse, né, desempregado, se fosse na época que o Dorival tivesse desempregado, eu acho que ele não aceitaria também. Só se fosse um cara muito aleatório, tipo o Roger Machado, Paulo Turra, sei lá, uma parada. Sim, nem se o Roger Machado aceitaria. Acho que não? Acho que não. Falaram do Lisca, né? Do Lisca doido. Falaram de Carpini também, que acabou de chegar na Juventude. Esse aí eu acho que poderia aceitar pelo ano. Mas tá fazendo um bom trabalho na Série B, né? Então aí já é complicado, né? O cara trocar assim, já fica queimado já. Vamos ser sinceros, seria muita burrice. Pois é, seria mesmo. E outra que ele ficaria queimado pelos clubes, né? Falar, pô, o cara não cumpre o contrato. O trabalho pra ir pro outro, tá ligado? Então, esse é o problema. Mas é isso aí, cara. É um problema do Rueda mais um. Mas se eu fosse o Rueda mesmo, não faria nada disso. Eu pediria tchau. Pediria não, avisava. Tchau, tchau. Fui. Não quero essa bucha mais. Mas nem tá nem aí, né, mano? Ele nem tava na Vila Belmiro assistindo o jogo. Ele tá cagando pro Santos, tá nem aí. Sei lá. Pra ele é melhor que não ter torcida no estádio, que aí não vou xingar ele. Não xinga ele. Mas ele tá nem aí pro Santos. Mas se eu fosse ele, pediria demissão e renunciaria, né? Igual teve conselheiros que pediram renúncia dele, mas não deu em nada. Minoria, né? Dentro do Conselho Deliberativo do Santos, são minoria que querem realmente sair do Rio. Esses conselheiros de todos os clubes é um problema. É virar SAF, cara. Resumindo, tudo é virar SAF. Tanto Santos quanto Corinthians é só SAF pra salvar mesmo. Talvez seja o único caminho. Mas enfim, acho que é isso. Acho que a gente debateu aí os principais pontos. Sobre o Corinthians a gente falou um pouco, mas porque de fato o maior prejudicado e o que teve maior relevância depois desse clássico foi o Santos. A gente não podia deixar de falar tudo isso sobre o Santos. Mas a gente vai ficando por aqui desse episódio número 93, se eu não me engano. Já a gente está no 100º. Então, vamos lá. Gama, se despede aí do pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima. E tem Santos e Flamengo na próxima rodada. Acho que é na Vila, né? Sem torcida. E Corinthians Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Fechou? Valeu, um abraço e até a próxima.
É isso, rapaziada. Falou!